O podcast vai começar. Estamos aqui hoje, tá bom? Com o podcast número 6, hashtag 6. Hoje nós estamos com o querido pastor aqui, Samuel, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer uma coisa extremamente importante. Vamos orar. Oremos. Deus, mais uma vez estamos em Tua presença, reunidos como irmãos, como amigos, para gerarmos um conteúdo que faça com que o Teu povo cresça, ganhe conhecimento, graça e vida. Que eles sejam alcançados pela Tua palavra e que essa palavra se reflita no coração de cada um. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, e amém, e amém, meus irmãos. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso CasaCast. Esse podcast aqui da Igreja Casa da Bênção também é o seu podcast. Então não esquece de curtir e compartilhar, porque o tema hoje... E se inscrever, Chico. Se inscrever. Ih, rapaz, tem que se inscrever. Tem que se inscrever. Primeiro tem que se inscrever. Se inscreve logo. Se inscreve. Curta e compartilha. Vamos dar um tempinho. Aí tá certo, beleza? Curta e compartilha e comenta. Bota pra frente esse negócio. Faz o seguinte, tá bom? Eu sou Francisco. Pastor Emanuel. E eu vou deixar ele se apresentar. O nosso convidado, vou deixar ele ficar bem à vontade e se apresentar. Pastor Samuel. Amém. Me chamo Samuel, Samuel Ananias, sou pastor auxiliar ali na Geração Viva Church, um ministério abençoado, sob a liderança do bispo Nemésio Gomes. Aproveitar e mandar um abraço aí para o bispo, graças a Deus por ser auxiliar dele lá na igreja. E também aproveitando o ensejo de vocês, se inscrever, curtir, comentar e ativar o sininho da notificação, né? Para que o YouTube sempre mande os vídeos quando forem postados aqui desse canal abençoado, desse podcast. Amém. Se apresentou, seja bem-vindo, pastor. É uma honra receber o senhor aqui na nossa humilde igreja, né? Onde nós estamos trabalhando, e hoje o nosso tema é o arrebatamento está próximo? Olha aí, essa é uma pergunta que todo mundo tem que prestar atenção. O arrebatamento está próximo? Aí a pergunta é a seguinte: se eu responder já, porque a gente já começa aqui um bate-papo rápido, sem perder tempo. A igreja, hoje, brasileira, vou até acrescentar aqui, a igreja brasileira está preparada para o arrebatamento? É polêmica, né? Mas assim, eu vou ser simples inicialmente na resposta, depois eu vou aprofundar um pouco mais. Na minha visão, a igreja, sim, ela está preparada para a volta de Cristo. Porque o que é a igreja? A igreja é o ajuntamento dos santos, né? O ajuntamento dos salvos, independente de parede, independente de placa de igreja, de denominação, é o ajuntamento, é a igreja universal. Não a igreja universal, placa, viu? Vale ressaltar, nem a igreja, é a igreja católica também. Ele está falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, é o ajuntamento dos santos, dos salvos. Então sim, ela está preparada para a volta de Cristo. Agora, aprofundando mais no sentido do que realmente a pergunta quer trazer, é se nós estamos preparados. No sentido de nós como indivíduos, se estamos realmente preparados para essa volta. Se realmente estamos como igreja, como corpo, verdadeiramente nele. Porque se não estivermos nele, nós não iremos subir. E o que vemos muitas vezes dentro das igrejas, agora falando de denominação, é simplesmente simpatizantes, frequentadores, e que esses sim serão pegos de surpresa na volta de Cristo. Aqueles que vêm para a igreja apenas por hobby ou por simpatizar pelos cultos, ou frequentadores que... Religiosidade, muito bem lembrado, religiosos que estão no templo, mas não estão no corpo, inseridos no corpo. Esses não estão preparados. Nós estamos vivendo uma geração onde muitos são apenas frequentadores e poucos são igreja. Inclusive, até o próprio Jesus anuncia nessa palavra, que no final deste tempo, o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Muitos se apostatarão da fé, muitos se distanciarão da fé. E muita gente vai estar na igreja, vai estar orando, dizendo Senhor, Senhor, mas no final das contas, aí isso eu tocou no assunto que eu comento aqui, para a gente conversar sobre isso.
A gente vê que tem muita gente aí que está na igreja literalmente para comercializar a fé. Esses dias eu estava vendo um vídeo que eu não estava dizendo, eu acho que fulano é ateu. Acho que ele está ali só para ganhar dinheiro. Né? Falando de um certo pastor, que não vou dizer o nome aqui, até por questões éticas. Né? Falando, acho que fulano é ateu, acho que ele está ali só para ganhar dinheiro. Não é possível não. Porque a impressão que dá é que tem muita gente que está na igreja não pela fé, pela verdade, mas pela conveniência. Né? E aí essas pessoas vão tomar um susto. Né? Isso tocou num assunto importante, né? Que eu ia até tocar mais na frente, mas aproveitando já o ensejo, que é a questão de nós estamos vivendo um tempo onde a espiritualidade está sendo muito exaltada. Então, há muita volta para o lado espiritual. O problema é que só existe um caminho, não caminhos. Então, existe muita volta para o lado espiritual, né? Estamos vivendo a geração que está ovacionando muito, então você vê pessoas que está do seu lado, é uma pessoa assim que não tem nada a ver com Cristo, mas que sempre fala no sentido espiritual, de ir para a igreja, de buscar uma palavra, ou de se relacionar espiritualmente com alguma coisa, né? De acordar de manhã orar, de agradecer a Deus por tudo. Então, nós estamos vendo uma geração que está engrandecendo muito o seu lado espiritual. Isso aí realmente está acontecendo. Até por causa das questões de coach, né, que eles puxam para esse lado. Então, estamos vivendo essa geração. Porém, é uma espiritualidade que não é a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade cristã, aquilo que Jesus deixou. Então, eu acho que eu ouvi esse podcast. Então, isso está sendo muito usado, né? Para comércio da fé, para comercialização, porque as pessoas estão buscando uma espiritualidade, mas essa espiritualidade realmente não é a que Jesus ensinou. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, eu vejo pessoas na igreja, frequentadores de igreja, que estão buscando uma espiritualidade e na mesma hora no Instagram está postando coisa de centro espírita, outra hora posta de outras denominações e coisas que não tem nada a ver com a fé cristã, mas a pessoa está lá, postando eu agradeço a Deus, eu amo ao Senhor, eu estou orando, mas é uma espiritualidade totalmente corrompida, distorcida. Inclusive, em cima do que o senhor está falando aí, eu estava vendo ontem o pastor Júnior Trovão, né? Que ele é aquele que prega realmente com fervor. Aí ele estava contando algo desse tipo. Ele estava pregando, aí Deus deu uma revelação para ele referente a esse tipo de cristão. Aí ele pegou e falou: aqui tal, tem irmão que está aqui tocando louvor, mas no final vai para balada. Aí ficou aquele negócio. Aí no final, eu estava vendo isso ontem, tá no YouTube. Aí o diácono que convidou ele, né, fez: pastor, tenho duas notícias para o senhor. Uma boa e uma ruim. Aí ele fez: mande a ruim primeiro. Ele fez: a ruim é que o pastor disse que não vai lhe dar a oferta. A oferta que tinha sido. Ele fez: e a boa é que o senhor foi boca de Deus mesmo, porque isso está acontecendo aqui. Aí ele fez: eu perco a oferta, mas não perco a palavra. Na realidade, isso que vocês falando, eu fico aqui, porque eu acho que eu sou muito velho de igreja, muito velho. E na igreja, isso eu acho que é uma coisa recorrente. Vocês estão vendo, a gente está vendo esse movimento inflamado, mas há 20, 30, há 25 anos atrás era do mesmo jeito. Uma espiritualidade, o povo vinha e orava, e falava em línguas e bababá. Tinha gente que vinha, que orava, falava em línguas. Quando terminava o culto, ia jogar a carta do tarô. Misericórdia. Não, é sério. E o que acontece? O que eu percebo nesse novo ciclo é que aparenta que realmente é um ciclo. Que é uma estratégia, eu costumo dizer que é uma estratégia do inimigo da nossa alma, né? Que ele vai utilizando isso aí para circular as pessoas e fazer com que as pessoas... Porque, tipo, servir a Cristo sempre foi bom. Não quero dizer que é ruim, não, porque não é ruim, é bom. Primeiro ponto, você busca se livrar de todos os vícios. Você busca ter uma vida de santidade, uma vida de transformação. Só que aí hoje está tendo a questão da facilidade. Porque hoje você pode servir a Cristo sem necessariamente servir a Cristo. E você pode servir a Cristo, mas as coisas do mundo é besteira, isso dá para fazer, isso é normal. Não dá para ser crente de todo jeito, acho que é isso. Jesus ama a gente, Jesus diz,
para a gente vinde como estáis e continuar do mesmo jeito. Então eu acho que essa vertente que eu acho que, como você falou, é uma vertente muito coach, ela meio que foge da vertente bíblica. Porque a vertente bíblica, Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando? Cada dia, todo dia você tem que fazer isso. Quando? Todo dia você tem que acordar, eu me nego. Eu não valho real. Deixa eu pegar aqui minha cruz e seguir Jesus. Então, todo dia a gente precisa ter esse direcionamento, né? Isso aí. Em nome do amor, muitas coisas estão sendo feitas, né? Mas é um amor distorcido, é um amor que não é bíblico, é um amor que está escrito na Bíblia, né? Então, em nome do amor, as práticas mais obscenas, que você fica assim, estarrecido, abismado, como é que pessoas falam, não, mas Deus é amor, isso aqui eu estou fazendo em nome do amor, isso aqui está escrito, está na Bíblia, e não tem nada a ver com amor verdadeiro, porque Deus realmente é amor, mas o amor, Ele é o amor. Então nós temos que fazer a leitura, que amor é esse? É o amor de Deus, como é esse amor? Não a leitura do nosso amor que já é corrompido, caído, porque nós já somos caídos, nascemos, né, caídos, né? E aí vem a frase que mais dói, quando a gente fala que Deus é amor. Ele é amor, mas ele também é justiça. Até porque Deus ele não confronta com sua própria palavra, né? Deus, ele é santo, unânime. A palavra dele é única, eficaz e eterna. Então, quando a gente pega eu vou ajudar essa pessoa aqui porque é o amor, mas eu vou continuar no erro, vou fazer o erro, mas é amor. Ou seja, é como se Deus estivesse confrontando a sua própria palavra. Isso não existe. Deus nunca confronta aquilo que Ele falou, aquilo que Ele determinou. Então, nós temos que diminuir um pouco mais esse hedonismo que nós temos, intrínseco, e de fato viver esse amor, que às vezes para viver ele, a gente vai ter que abdicar, sofrer, mas é preciso viver se a gente quiser ser arrebatado. É o amor que Paulo fala, já fala Pedro, que Paulo fala, né? Sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não arde em ciúme, não arde em injustiça, porque ele é justo. Então não tem esse negócio, o amor! Não, o amor foi. E é engraçado que muitos, né, até usam esse termo amor, né? Eu acho que nesse podcast mesmo que você está falando, inclusive um levanta essa situação, né? E que muitos levantam hoje. Mas se Deus é amor, por que Ele vai arrebatar uns e vai deixar outros? Que tipo de amor é esse? É porque Ele não está entrando pelo lado do justo, também do amor, né? Então, que tipo de amor é esse? Então, a partir do momento que Deus já é amor, porque Ele vai levar alguns. Já é amor, porque nós seres humanos, escolhemos o caminho errado. Nós já nascemos caídos. Então, o amor de Deus já é a oportunidade da redenção através de Cristo. Porque se não tivesse enviado Cristo, não tivesse dado essa oportunidade para nós, todos já estariam perdidos. Então, o amor de Deus já é isso. Ele enviou seu Filho, né? O que diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a manifestação perfeita do amor de Deus. Verdade. Amém. Ei, olha só, tá vendo só? Uma pergunta, Uma pergunta que a gente já foi para outros pontos e complementou. É assim, irmão, é assim. Você tá vendo? Fala muito. Fala muito. Só que agora, meus queridos, você já conhece o canal, você já conhece o podcast. O quadro mais querido Agora chegamos no quadro Continue. Vamos explicar para o pastor como é que funciona o quadro Continue. Mas é um quadro bem legal, tá bom? Ele funciona assim, pastor. O pastor Emanuel, ele vai iniciar uma história. Pode ser uma história bíblica ou uma história mesmo aleatória. Ele vai iniciar uma história, só prestar atenção. E à medida que a gente vai mostrar uns objetos, o senhor vai ter que dar continuidade, sem parar na história com os objetos. E colocar os objetos dentro da história. Seria, né? Muito bom a história, não. Vamos lá. Aí não pode parar, aí vai, continua, e aí depois que ele parar, a ideia é o senhor contar uma história boa. Eita, aí não dá. A ideia é realmente descontrair. A primeira vez que a gente participou dessa brincadeira fui eu. Foi um sacrifício. Tem cara que é bom de história. Quem chegou meu mocinho! Quem acompanha o nosso podcast sabe que nesse quadro tem que ter a sacola chique.
Então vamos lá, Eu pastor. vou começar aqui a história, pastor. Como a gente está falando, se a igreja está preparada para o arrebatamento, vamos fazer uma história baseada no arrebatamento, né? A gente sabe que, eu vou começar aqui, certa igreja que não tem o nome porque era uma história, viu, gente? Era uma vez uma igreja. Era uma vez uma igreja que trabalhava muito uma questão com pessoas de idade. E ele gostava muito de trabalhar com a terceira idade. E dentro dessa proposta de trabalhar com a terceira idade estava esperando já fazia um tempo que Jesus voltasse. Daí por diante começou. Você não nem imagina. O que é isso, meu Deus? Olha, damos Começou uma busca incessante pela unção do Senhor, pelo óleo da unção. E os irmãos ficavam sempre buscando estar acesos, né? Estarem ligados para que a volta de Jesus acontecesse a qualquer hora, gritando: Maranata, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E eles, não sei o que é isso. história de cor. Isso é uma história. E eles renunciaram todos os tipos de armas que levavam para distante do Senhor. E você E eles ficavam o tempo todo, os anciões e os mais idosos, ligados na expectativa, cheios de energia, né? Buscando ao Senhor e sempre ofertando, né? Fazendo aí o seu melhor para a obra do Senhor. E aproveitem na história e façam sempre o melhor para o Senhor. E pregando a todos a volta e o arrebatamento de Cristo. Rapaz, vai logo aí que eu não tenho mais o que falar. É tanta mulher assim. Eu continuo. O pegador, isso aí eu vou falar. Já acabou. Eu sou muito ruim de história, né? Pelo amor de Deus. E esse foi o quadro Continue. Olha aí, tá vendo só? A pistola, mano, a pistola é brincadeira. Você nunca viu essas pistolinhas de cola, não? Acho que eu já vi alguma vez. Sabe que é que pastor às vezes não fica fazendo ornamentação na igreja. É. Ele faz ornamentação, era as irmãs. Se fosse o irmão da ornamentação, sabia que era pistola de cola. Já ia saber o objetivo da pistola, né? E aí, tá vendo só? Você gostou do quadro Continue? Mas antes da gente ir para a próxima pergunta e conversar um pouquinho a respeito dela, respira fundo. Não se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha, ativa o sininho e fica atento, porque é só podcast rochedo. E eu não posso deixar de falar, pastor, nós estamos com uma série de mensagens sobre o livro de Atos. Meu amigo, olha, não perca não, porque não tá algo superficial não, tá profundo, é um estudo profundo, tá bom? Sobre o livro de Atos. Nós estamos indo para a aula de número 3. A aula 1 foi a introdução, a aula 2 foi o capítulo 1 e a aula 3, capítulo 2, tá bom? Perto não, quarta-feira sai. Tá top. Vamos lá para a próxima pergunta? E você esqueceu de dizer que sempre vai estar disponibilizando os slides. Ah, sim, a gente vai disponibilizar também os slides da aula para você que é professor de escola bíblica, quer se aprofundar mais em teologia, poder preparar uma mensagem, tá bom? Tirar algumas dúvidas, que às vezes tem bastante dúvida quando não se faz uma visão exegética profunda, então tá lá. Exatamente. Se prepare que vem coisa boa por aí. Vem coisa boa. Aqui. Vamos lá para a próxima pergunta. Pastor, vamos para essa pergunta aqui, ó. Podemos dizer que estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra? Podemos fazer essa afirmação que estamos vivendo os últimos dias? E aí? Para mim, ao olhar o que as Escrituras nos apresentam sobre o que seria esse tempo de fim, para mim sim, já estamos vivendo esses dias. Só que os dias não são como os nossos dias, né? Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como os nossos dias. Então, sim, estamos vivendo nesse período do fim. E eu gostaria de trazer aqui o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que fala justamente sobre esse assunto, né? Deixa eu ler alguns versículos aqui que falam: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta, supostamente vinda de nós como se o dia do Senhor já tivesse chegado, ou seja, como se o dia já fosse esse. E Paulo estava alertando que não havia chegado. E ele começa a dar um alerta que denunciaria esse dia, né? Como seriam esses sinais. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, eu acredito sim que estamos chegando num tempo muito próximo dessa apostasia, que é uma apostasia assim, que vai ser de grande escala. Estamos vendo, presenciando, em nosso meio a gente pode citar vários sinais dessa grande apostasia, e um dos sinais que eu acredito que está muito nítido para nós hoje é o crescente. Eu até estava vendo, antes de eu concluir o raciocínio, eu até estava vendo alguém falando que nunca esperava ver um dia, né, em que ia ter cristãos não praticantes. Porque antigamente o IBGE chegava, batia na casa da pessoa, a pessoa, você é o quê? Eu sou católico. Mas você é praticante ou não praticante? Não, eu sou católico não praticante. Mas hoje nós estamos vendo evangélicos não praticantes. Antigamente era só evangélico. Não, antigamente você precisava, só bastava dizer que era cristão. Só bastava dizer que é crente. Hoje, você tem que dizer que é crente de verdade. A identificação não, aquele é crente e aquele ali é crente de verdade. Então nós estamos vivendo um momento onde está uma crescente muito grande de desigrejados. Isso. E essa crescente de desigrejados nos dá indício que vai começar essa grande apostasia. Porque a apostasia tem que sair do meio cristão. Isso. A apostasia é o abandono da fé. Se não houver abandono da fé, não é apostasia. Então, aqui o que Paulo está falando é que vai haver uma grande apostasia. E nessa apostasia vai ser anunciada a volta do Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo a Europa sendo descristianizada. O berço do protestantismo no mundo está sendo, da reforma protestante, aliás, está sendo sumindo. As igrejas virando outras coisas. Hoje eu estava até falando sobre isso aqui com ele. Crescendo fortemente o número de ateus na Europa, pessoas que não têm ligação nenhuma com o divino. No Brasil, esse número exagerado, principalmente depois da pandemia, de cristãos que agora sentem bem não congregar, quando é uma ordenança, né, do escritor aos Hebreus, que aí depois vocês vão chegar na carta aos Hebreus nesses estudos, né? Quem é que escreveu, quem não escreveu. Inclusive, o pastor tocou aí, na primeira aula a gente faz uma referência à carta dos Hebreus. Então, o escritor aos Hebreus ali, ele nos dá essa ordem: não os deixeis congregar como é costume de muitos. Então, há sinais claros dessa apostasia, com esse distanciamento da fé, com essa inversão de valores, com esse aculturamento forte que nós estamos vendo do mundo, né? E hoje quem fala sobre princípios e valores é conservador, mas não no sentido de conservador, no sentido bom da palavra. Quando o outro se dirige a você como conservador, ele está querendo lhe ofender, como se fosse ofensivo, desmerecer você, como se fosse algo assim arcaico, ultrapassado. E a igreja é que vai levantar essa bandeira e vai segurar firme. Nós somos o baluarte dos princípios e valores. E aqueles que se distanciam disso vão começar a entrar nesse ciclo de apostasia, que aí vai vir o fim. E como a minha visão escatológica, não sei se é de vocês, a minha visão escatológica é pré-tribulacionista, eu acredito que o que detém Sou. Rapaz, para a tribulação também? Não fica na tribulação, Foi meio impressionado esse sonho. Sou. Na frente do pastor, né? Sou, pastor. O senhor eu também sou. Lembrou. Então, para mim, o que detém isso aqui é a igreja. É a igreja que está segurando esse filho da perdição de se manifestar, né? Então, para mim, sim, estamos vivendo os finais dos tempos. Vai haver uma grande apostasia aí. Estejam preparados. Acho que já estava, né? Eu estava falando comigo justamente isso hoje de manhã.
que na época dos avivamentos, por exemplo, na Inglaterra, na Europa, os pubs fechavam e viravam igrejas. Hoje está acontecendo justamente o inverso. As igrejas estão fechando e voltando a virar pubs. Nos Estados Unidos, que foi o último país grande avivalista do mundo, os pastores que têm igrejas catedrais enormes hoje estão vendendo as igrejas porque não tem gente. Exatamente. Porque o povo não quer ir para a igreja. Aqui no Brasil, irmão, para segurar um dos irmãos hoje em dia, sufoco, porque aí entra uma coisa que o senhor estava falando, eu fiquei pensando aqui. A quantidade de pastor de internet que tem hoje. Dizendo, faça um pix para mim. Aí entra outras vertentes também, né? Que se a gente for falar por esse lado aí, é complicado. Muita coisa. A quantidade de gente que fica aí, ó. Não, eu tô falando isso do Pix porque é engraçado. Eu acho engraçado. Porque eu acho engraçado que tem gente que acredita ainda nisso. Diga seu CPF que eu vou revelar toda a sua vida. Aí a pessoa diz o CPF lá. Você tá devendo estar lugar. Claro, pô. Fica falando do CPF para todo mundo, tá lá na internet. Então tem. É os finais dos tempos. Então tem muito disso. E as pessoas elas estão muito cômodas, né? Comodidade. E a pandemia parece que deixa o pessoal mais acomodado ainda. Trazer esse pessoal de volta. Tem até uma história interessante de John Wesley, você estava falando dessa mudança, né? Para a igreja, e hoje é ao contrário, está acontecendo na Europa. John Wesley chegou numa aldeia, né? Ele pregou, toda aquela aldeia se converteu. 100 anos depois chegaram 2 pessoas e foram procurar lá bebidas e cigarros. E estavam procurando nessa aldeia bebidas e cigarros para comprar e não aguentaram e foram perguntar aos moradores daquela cidade, daquela pequena aldeia lá. Mas a gente não acha aqui nem bebida, nem cigarro, o que está acontecendo? Eles, nós todos somos cristãos, porque há 100 anos pisou aqui nessa aldeia um homem chamado John Wesley, uma pregação que todos se converteram. Então assim, olha que transformação, olha que impacto. E hoje você vê esse berço desses grandes avivamentos de homens como John Wesley, com outros gigantes da fé, Jonathan Edwards. Como é o nome? Jonathan Edwards. Fala para o pastor, para todo mundo entender. Jonathan Edwards. Também da Inglaterra. A Inglaterra. A gente coloca outro pastor, País de Gales, o avivamento que teve no País de Gales. Se você fosse no País de Gales, parece que nem teve aquele avivamento poderoso, que o pessoal chegava no bar e tava lá a bebida, pegava, não conseguia colocar na boca e corria para a igreja. E hoje? Esfriamento. Isso eu penso, eu começo a ver com bons olhos também. Mas comecei, pastor, que maldade é essa? Porque Jesus está voltando, quer que ele volte, não? E é aquela coisa, Jesus está voltando e nós estamos até falando muito sobre Maranata, sobre a volta de Cristo. E queremos isso, somos desejosos disso. Mas além de desejar isso, nós temos que viver isso, viver essa volta. Porque não é só palavras bonitinhas não, porque Maranata é muito lindo de falar, Maranata. O negócio é pesadão, a gente tem que estar preparado para ouvir. Será que você está preparado para o Hora Vem, Senhor Jesus? Está preparado? Tem que estar preparado para ouvir justamente assim. Entrai em gozo eterno de vosso Senhor. Benditos do meu Pai. Benditos do meu Pai, porque eu não quero estar preparado para ouvir. Quem é você? Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Não. Mas eu estava lá na ECD, levantando a mão, eu estava lá na geração levantando a mão, adorando, Maranata. Eu participei do podcast. Veio. Olha, esse podcast vai pro céu. E a gente tem que ter cuidado, né? Porque senão vai ouvir aquela pergunta que o Tiririca fazia, né? Quem é você? É você. Quero ouvir isso mesmo. Então acredito sim, estamos vivendo o fim dos tempos e precisamos viver a nossa vivência baseada nisso. Agora a gente vai. Iria ter o outro quadro, mas como eu já sabia que também queria acontecer, não trouxeram Se trouxesse o microfone. Ah, tu não trouxesse o fone. Nós iríamos ter agora esse quadro. Se salvou. Graças a Deus, Deus é bom, irmão. Deus é bom.
Eu vim orando quando eu estava vindo pra cá. O quadro, qual é a música? Você já sabe. Mas essa é a graça do podcast, né? Porque o podcast a gente pensa que vai fazer um negócio, aí dá errado, e a gente vai aqui tirando um com esse negócio. O quadro, qual é a música? Eu tenho que comprar um fone e deixar aqui. Qual é a música? É muito irônico. Poder da oração, irmãos. Vou falar pra vocês como é bom vocês orarem. Eu vim orando, dizendo, Deus, veja lá, aquele quadro lá vai ser vergonha pra mim. O Senhor não deixa os seus filhos serem envergonhados. Aí, ó, tá vendo? Deus é bom, O irmãos. meu quadro, qual é a música, é mais fácil do que o quadro continue. Não, pra mim os dois são... Música eu não conheço quase nenhuma. Eu sou essa área de louvor, não é minha área, mas não conheço nada. E história também. Às vezes eu tento contar umas histórias para meus filhos lá, minha filha termina a história e não entendeu nada. E falar em música agora tem. Eu também sou muito ruim em música. Eu começo o hino de um jeito. Se o hino estiver falando de Moisés, eu estou falando de José. Ainda bem que tu é baixista, né? Entendeu? Que bom, que bom. Aí tem o. Aí esqueci a música, vê se tu lembra. O cunhado do pastor. Fernando. Não. É. O cabeludo. Alan. Grande abraço, Alan. Grande abraço, Alan. Tem um hino que ele sempre cantou errado. Não se lembra não? Rapaz, era um hino sobre João, que ele cantava totalmente errado. Eu queria lembrar pra falar agora, mas depois comenta aí. Alan, bota nos comentários aí. Eu cantava um hino muito errado quando eu era criança, né? Que é aquele Nenhuma Condenação Há. Nenhuma Condenação Há eu cantava. Lembranças do pássaro vem. Lembranças do pássaro. O que tinha a ver o pássaro? Aí minha irmã, não é pássaro não, isso é o quê? É passado. É porque criança não tem Que isso passado. tá na época do pombo correio, né? E trazia aquele recado, aquela mensagem. As lembranças, né? Pássaro. É porque a criança não tem passado, né? É. A criança não lembra do passado. Então vamos lá, vamos fazer mais. Tem mais uma pergunta aí? Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Eita, e agora? Ansiosa. Ei, Uma pergunta de... não é brincadeira. eu tenho que falar meu bordão agora. É forte. A gente fez um corinho com os bordões de Francisco. O corinho foi. Um corinho de fogo. Eu tenho muitos bordões. Corinho de fogo. Jesus é bom, fiel e maravilhoso. Aí, né? É forte. Glória a Jesus. É o pipoco do trovão. Glória a Jesus. Agora eu não lembro não, porque a gente fez no luau, ficou. No luau ficou legal, não ficou bom. Mas ele tava tocando baixo? Não, foi no pandeiro, corinho de fogo, no pandeiro. O senhor acredita que precisamos pregar mais escatologia nos tempos atuais para trazer à igreja as lembranças e as revelações do livro do Apocalipse? Sim, mas não só escatologia. Eu acredito que a gente nós pregadores temos a responsabilidade de pregar a mensagem bíblica toda. E qual é a mensagem bíblica toda, né? Resumindo, é criação, redenção, consumação. Aliás, criação, queda, redenção e consumação. Então tudo isso está no pacote da escatologia. Porque se nós pregarmos apenas a escatologia e não mostrar para a pessoa o porquê disso, não vai adiantar, não vai fazer efeito. Se o porquê disso, no caso que Deus é o Criador, é Ele que fez todas as coisas, e por Ele, para Ele, por Ele, tudo se resume a Ele. Se nós não explicarmos às pessoas sobre a queda do ser humano, não vai fazer sentido, né? Como até a gente falou no começo do podcast. Como é que Deus é amor, se Ele vai arrebatar alguns e vai lançar outros no fogo eterno? Que amor é esse? E tu só posso explicar esse amor escatológico do final do tempo se eu explicar lá para aquele irmão, para aquela pessoa a queda. Se ele não entender a queda e não entender a potência dessa queda, né, que alcançou toda a humanidade, né, por um só homem veio o pecado para toda a humanidade, a potência dessa queda, né, e quanto feriu ao Criador, porque foi Ele que criou. Então essa queda feriu ao Criador. Não explicar a redenção, que é através de Cristo e não através de outro qualquer caminho, através de uma falsa religiosidade ou espiritualidade qualquer. Não explicar que é através de Cristo e que esse mesmo Cristo que nos dá a graça irá voltar, irá nos julgar. Muitos vão ficar sem entender essa importância escatológica da mensagem de Apocalipse. Até porque a gente tem que provocar medo. Ninguém tem que ter medo. Ah não, vou pregar aqui, se você fizer, não é medo.
A gente tem que ter a compreensão e o entendimento para quando a gente ter essa visão escatológica, a gente não tenha medo não, mas tenha uma satisfação em saber que estamos fazendo tudo certo. E outra coisa, E compreendendo tudo que foi dito, né? outra coisa, escatologia, e quando você vai estudar escatologia, você descobre que escatologia não está limitada apenas ao Apocalipse, né? Sim. Tem livros do Antigo Testamento que explicam o que está no Apocalipse. Então, Daniel explica muita coisa do Apocalipse, Isaías e tantos outros, acho que Ezequiel também, né? Tem passagem. Ezequiel, e tem outros que explicam o que está no livro do Apocalipse. Então a gente precisa realmente ter um contexto mais geral do que é. Eu concordo plenamente com o que o pastor falou aí. Ter a compreensão geral da base ali, o início. A pessoa tem que saber o porquê, o pra quê, da onde começou e pra onde vai. É de onde eu vim para onde eu vou. Exatamente. Porque senão não vai fazer sentido, né? É muito, assim, foi um impacto tremendo, né? Na época, né? Aqueles evangelistas que ficavam em rua, principalmente da Assembleia, né? E foi maravilhoso a obra que eles fizeram. Mas assim, a mensagem era tipo assim, eles encontravam o pregador, se você não se converter, você vai pro inferno, viu? Você vai pro inferno. Então muitos ali, não é falando mal, viu? Que isso foi uma obra extraordinária, uma igreja extremamente importante para nosso estado. Mas muitos se converteram naquela época com medo muito grande, não entendia nem. E eu ainda digo mais, essa época aí que o senhor está falando vai voltar. Porque vai ser o necessário. Porque eu acredito que tem coisas que são necessárias. Na realidade, esse tipo de pregação é uma pregação que hoje a meio que sumiu dos púlpitos. Que é ou não é? Sim ou não? Isso. Verdade ou mentira? Hoje em dia os púlpitos, eu costumo uma pregação que a gente deixou de pregar muito a cruz. E a gente está pregando muitos benefícios de Cristo e pouco a cruz de Cristo. E na realidade o benefício só vem para quem carrega a cruz. Que na realidade o benefício geral não é aqui. O benefício real é a redenção, É lá que ele a vai enxugar. consumação e a salvação efetiva lá no céu. Então aqui nós estamos sofrendo ainda os efeitos da queda. E um dos efeitos da queda é a redenção, através de Cristo, da cruz de Cristo. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí, nessa época que o pessoal chegava, ou você se converte ou vai para o inferno, como você falou, foi um momento extremamente necessário. E que, olha, se a gente fizer uma observação no mundo de hoje, que tem um monte de gente incrédula que nem conhece Jesus, nem conhece a igreja, nem conhece Deus, nem conhece nada, muita gente vai precisar ouvir justamente essa frasezinha: ou você se converte, ou você vai para o inferno. Aí, por medo, ela vai procurar e por medo ela vai se converter. Mas ela não vai ficar por medo, ela vai ficar pelo conhecimento que ela vai adquirir com o ensinamento que a gente vai conquistando. Isso assim pesa muito para os pregadores. Isso. Não que todos, né, nós acreditamos no sacerdócio universal, né? Todo crente são importante. Mas assim, puxando para o lado dos pastores, dos pregadores, de atentar essa mensagem bíblica importante para a nossa geração. E pregar a história da Bíblia completa. Não ficar só pregando benefícios ou você vai vencer. É uma mensagem muito antropocêntrica hoje. Tudo é voltado para o homem. Culturando. Até estava participando de um debate que me perguntaram sobre se eu acreditava na teologia do coach. O que é que eu achava da teologia do coach? Eu disse, eu não acredito na teologia do coach porque não existe, não tem como vincular teologia e coach, são duas coisas totalmente diferentes. E olha que eu estou falando aqui, já falei algumas vezes durante aqui o nosso podcast sobre coach, mas eu sou formado em coach também, tenho diversos cursos na área de coach e é uma excelente ferramenta para o trabalho, para o ambiente corporativo, para empresas, é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento humano. Ninguém está desmerecendo esse ponto, não. Isso, ninguém está desmerecendo, até porque eu estudo essa área, mas eu não vinculo ela a nada que seja relacionado à Bíblia. E aí que tá, pastor. Para mim, o verdadeiro coach é aquele que sabe onde deve utilizar o seu conhecimento. Então, o senhor tem essa visão, diz, eu sou coach, é uma excelente ferramenta corporativa e é mesmo, só que ele sabe até onde ele pode ir para não ter confronto com o que ele mesmo prega, que é Cristo. Porque no coach você prega muito sobre extrair do ser humano
todo o seu, a sua melhor versão, o seu lado bom. Isso para a área corporativa é excelente. Eu aplico ferramentas na minha vida, na minha empresa, na empresa no qual eu trabalho, o tempo todo. Na minha vida eu trabalho com vendas, então eu aplico muito. Mas só que eu extraio de mim para o desenvolvimento humano, para aquela área corporativa, empresarial, de vendas. Mas se eu for aplicar coach e tentar extrair o melhor de mim, no sentido espiritual e bíblico, eu não vou achar nada. Porque não tem nada para mim que seja bom. Eu sou apaixonado por uma frase de Martinho Lutero. Se eu estiver me enganado, depois vocês me corrijam no comentário. Que ele diz o seguinte: o que você vê de bom em mim é Cristo. E o que você vê de mal sou eu mesmo. Então tudo que tiver de bom em nós, depois da nossa conversão, foi resultado da obra de Cristo. E o que tiver de mal, nos perdoe, porque somos nós mesmos. E precisamos dessa mudança, dessa transformação todos os dias. O senhor falando de Martinho Lutero, eu gosto muito de falar o que Paulo falou. Sempre isso bate na minha cabeça. E Paulo disse: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu vou e pratico. Isso é muito profundo, porque você fica pensando que o bem eu não faço. Não é assim, eu quero bem. Mas a minha natureza inclina para o mal. Então eu acabo tendo que realmente, no cristianismo, dentro da igreja, eu tenho que entender que a minha natureza vai me levar para o caminho mal. A única natureza que vai me levar para o caminho bom é o Espírito Santo de Deus, é a salvação através de Cristo Jesus. Se eu não tiver essa consciência, aí eu vou para o coach, por exemplo, dentro da igreja, aí eu vou dizer: não, eu sou cara, eu sou bom, velho, eu sou maravilhoso. Jesus só veio porque eu sou bom. Vive o sangue de Cristo tem poder, queima ele, João Paulo. É capaz de dizer isso. É verdade. Você é maravilhoso. Mas você aí a gente sabe, especial. Sem citar nomes, mas isso já aconteceu com um determinado cantor gospel, tá? Mas continua. Mas a gente sabe que Jesus não veio porque eu sou bom, ele veio justamente porque eu estava numa situação tão deplorável, tão triste, tão terrível, né? tão sem condições, que ele disse: se eu não for, coitado, vai para o inferno. Então eu vou. Aí ele veio. E aí quando ele veio, aí abriu-se a porta da graça. Até porque o apóstolo Paulo já fala, né? Que o Senhor ele se faz forte nas nossas fraquezas. Isso. Abriu-se a porta da graça. Quando abriu-se a porta da graça, eu entrei pela porta da graça. E qual é a porta da graça? O próprio Jesus. Quando ele mesmo diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Então eu entrei pela porta da graça e tive o acesso à salvação. Porém, aí fica a dica: a porta da graça vai fechar. E outra coisa importante também, falando em porta da graça, e o que diz em Romanos, né? Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, que por um só homem entrou o pecado no mundo e por um só homem veio a salvação. Isso. E eu acho tremendo quando Jesus fala: eu sou a verdade, né? Toda a verdade está nele. Então hoje nós estamos vivendo o relativismo, né? Que a verdade do ponto de vista do nosso, não existe isso. Ele é a verdade, ele é a porta, como você falou, foi ele que abriu a porta da graça, e é o caminho também, porque tem muita gente ficando só na porta da graça. Só aqui me beneficia, aqui está maravilhoso, eu estou na porta, mas tem que entrar pela porta e seguir pelo caminho. Se ficar só na porta da graça. E quem está guiando o caminho é o pastor, né? E às vezes o pastor dá uma lapada na gente mesmo. O pastor Jesus. Coloca no eixo, né? E voltando aqui rapidamente para o arrebatamento, e com a palavra dos dois pastores aqui, o arrebatamento, ele é real, e eu continuo a dizer: a porta continua estreita. Está aberta, mas é estreita. O caminho é estreito, né? O caminho é estreito. Tem gente que pega aquela... gigante, vem aqui de qualquer jeito, entre, vai e tal. A Bíblia já diz, né? Vinde como estáis. Só que quando você vem como você está, mas você não permanece. Não, porque a primeira coisa, quando você vem, você recebe o fardo e o jugo de Jesus, que não é o que você estava. Você vem com o seu fardo e com o seu jugo. Top. Vim com o meu fardo e com o meu jugo. Mas quando você chega, Jesus diz: agora tome de mim o meu fardo e o meu jugo, que é suave e leve. Então, ele tira o seu fardo, tudo que tinha em você ele tira e coloca tudo que tinha nele. Opa, olha aí. E falando sobre salvação, que muitas pessoas só param na época de nós somos salvos, né? E se você for olhar, a salvação ela é em 3 aspectos: passado, presente e futuro. Então nós fomos salvos,
quando nós confessamos a Cristo, estamos sendo salvos, porque permanecemos nele, e seremos salvos. Então nós fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. É um processo contínuo, não pode parar, jamais. Só lá no céu. Se você quiser ir pro céu, não. Vem com a gente. Olha aí, tá vendo, rapaz? E essa passagem final aqui foi para exatamente concluir o que o pastor falou, que a gente não pode ficar apenas na escatologia. A gente começou com escatologia, mas a gente entrou em salvação. Veja que negócio perfeito. Você consegue entender isso? Então, de fato, eu tenho que esse podcast chegou no seu ponto e você conseguiu entender a real. Como diz o nosso pastor, o missionário Geraldo, não podemos ser um crente 3S. Salvo, sentado, satisfeito. Precisamos ser um crente ativo, um crente vencedor, um salvo vencedor, aquele que está sempre trabalhando. O pastor Salmo tem que continuar. Olha aí. E aí, pessoal, vocês gostaram do podcast de hoje? Hashtag 6, o 6º podcast, tá bom? E um abraço a todos que estão acompanhando, que mandam mensagem pra gente, tá bom? Lá no direct, perguntando. Muito obrigado a participação de todos. Quem vai estar no próximo? Quem vai estar? O próximo todo mundo já sabe, que é toda segunda às 21 horas. Agora quem é, a gente não sabe. É feito os apóstolos, né? Os apóstolos sabiam o local que o Espírito Santo ia descer, Jerusalém. Só que eles não sabiam o momento. Nem aqui em casa, né? Eu acho que eles foram em várias casas. Será que vai ser aqui? Será que vai ser ali? Então, gostaram? Curte, compartilha, comenta, ativa as notificações. E agora eu vou deixar para as declarações finais do nosso convidado, o pastor Samuel. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Para mim, eu me sinto honrado por estar aqui presente. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a vida desse ministério e que esse podcast alcance inúmeras pessoas trazendo conhecimento bíblico de verdade, né? Parem, pessoal, de acompanhar a besteira, né? Parem de acompanhar, tem muita besteira e os evangélicos acompanham muita besteira e estão ficando com as cabeças tudo confusas. Dê valor a quem de verdade está ali para trazer o recado de Cristo, a mensagem genuína do Evangelho. E falando sobre o tema, o que eu gostaria de trazer para concluir aqui é que Jesus está voltando. Esse é o recado final. Jesus está voltando, está às portas. Pode ser hoje mesmo, por sinal. Antes de você ouvir esse podcast, talvez que ele já tenha voltado. Mas que estejamos preparados para isso. Então que Deus abençoe a sua vida. Para mim foi um prazer imenso estar aqui e que a graça de Cristo esteja sempre sobre a sua vida, sobre todos nós. Amém. Amém. E o que pode acontecer? Por exemplo, vai ser mais ou menos assim, ó. Tá três aqui conversando, daqui a pouco pode acontecer isso aqui, ó. Eu vou embora. Epa, tem que cortar essa parte aí.